Hoje nós vamos para o terceiro episódio da série Livros sobre o Catolicismo Romano. Se você não assistiu os dois primeiros episódios, eu recomendo que você assista, pois assim este vídeo fará muito mais sentido para você. Hoje nós vamos tocar num tema muito sensível no catolicismo romano, que é sobre Maria. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo. Aqui está tudo o que o cristão precisa saber sobre Maria. Honra ou idolatria? Autoria Leonardo de Chirico. Como eu disse no vídeo anterior, Leonardo de Chirico é um italiano e um dos maiores estudiosos que nós temos do catolicismo na atualidade. É um livro pequeno, é um livro de bolso, mas não subestime o tamanho desse livro, pois a sua qualidade é surpreendente. Vamos conferir de perto? Folha de rosto. Aqui nós temos quando este livro foi publicado. Ele foi publicado no ano de 2017, mas ele chegou ao Brasil apenas em 2022, 5 anos após a sua publicação. Nós temos aqui o sumário, prefácio, a Maria da Bíblia, de Maria a Mariologia, a Maria da Mariologia, o fascinante e desconcertante mundo das devoções marianas, uma breve introdução, o ensino e as devoções de papas recentes, os problemas teológicos com a Mariologia, da Mariologia de volta para Maria. É possível fazê-lo? Leituras adicionais. Foneticamente, o nome Maria é o mesmo. Historicamente, ela é a mesma mulher judia do primeiro século. Teologicamente, porém, há um abismo entre essas duas imagens de Maria, quase como se elas se referissem a duas pessoas diferentes. Então, esse livro aqui, ele vai deixar muito claro para a gente algo que poucos se atentam. As Escrituras Sagradas nos dão um retrato sobre Maria. Só que quando nós vamos para as tradições e para a história da Igreja Católica de modo geral, nós vamos identificar uma espécie de duas Marias, né? A Maria da Escritura e a Maria de Roma. A forma com que ela foi exposta na religião é de uma maneira deturpada se comparada com o retrato que as Escrituras nos dão sobre Maria. A Maria da Bíblia foi transformada na Maria da Igreja. Então, esse livro ele vai nos deixar muito claro, né, que são duas pessoas completamente diferentes, mas que muitas vezes são tomadas como se fossem a mesma pessoa. Eu selecionei aqui um outro trecho bem interessante para nós conferirmos. Diz assim: Gabriel diz a ela 2 vezes que ela é agraciada. E aqui está o termo grego que é usado na passagem. Por Deus. Lucas capítulo 1, dos versos 28 ao 30. A Vulgata traduz essa expressão grega como gratia plena, cheia de graça, abrindo assim todos os tipos de equívocos, como se Maria possuísse a plenitude da graça em si. Essa tradução foi entendida como uma sugestão de que ela era tão cheia de graça que deve ter sido concebida sem pecado original, e que a graça da qual ela está cheia pode transbordar para aqueles que oram a ela. Não há nenhum indício no texto sobre essa plenitude. Então, olha que interessante esse trecho aqui. É muito comum citar em Lucas 1, 28, né, para se referir a Maria como cheia de graças. Se eu não me engano, a Bíblia Ave Maria traz essa tradução. Mas essa tradução, ela corresponde, na verdade, à Vulgata Latina, que traduziu esse termo grego aqui como gratia plena, né, que para o português cheia de graça. Porém,
o termo grego, na verdade, significa o quê? Agraciada ou favorecida. Então, a partir do instante que fizeram uma tradução exagerada ou, no mínimo, forçada, isso começou a dar margem para surgir doutrinas que não têm nada a ver com a Maria bíblica, porque a partir desse cheio de graça começaram a, a indicar que ela é sem pecado, né, ela é tão cheia de graça que essa graça acaba transbordando para outras pessoas, então aí isso parte para um exagero, para um excesso totalmente desnecessário. Então, aqui nós vemos na sequência, Maria chama Deus de seu Salvador, Lucas 1,47, destacando sua necessidade de ser salva, como o resto da humanidade. Então, a própria Maria, por esse trecho de Lucas 1,47, ela mesma precisa do Salvador. Ela carece de salvação como todos nós. Como diz Romanos 3,23, né? Todos pecaram e todos estão destituídos ou carecem da glória de Deus. E Maria é a nossa irmã em Cristo e carece tanto de salvação como nós. Outro trecho bem oportuno para nós lermos é esse aqui, ó. O silêncio de Paulo. Depois de tocar brevemente nos evangelhos, é hora de concentrar nossa atenção no apóstolo Paulo. Seus escritos fornecem uma reflexão essencial sobre o significado da obra de Jesus Cristo e o significado geral da mensagem do Evangelho. A esse respeito, é interessante notar o silêncio do apóstolo sobre Maria. Ele nem mesmo a menciona pelo nome. A única referência anônima é uma alusão à mulher, em Gálatas 4,4, explicando o tempo apropriado da encarnação do Filho de Deus no plano geral de redenção. Então, esse dado aqui é um dado bem curioso, porque se foram levantados, né, foram estabelecidos dogmas assim tão enfáticos sobre Maria, como a Assunção de Maria, a Imaculada Conceição, a Virgindade Perpétua, enfim, até o culto à Virgem Maria. Só que, olha que coisa, no mínimo, curiosa. O apóstolo Paulo, que foi aí foi a pessoa que mais escreveu no Novo Testamento, o silêncio do apóstolo Paulo sobre Maria. Paulo faz ali uma alusão ao fato de Jesus ter nascido de mulher em Gálatas 4,4, mas ele nem sequer cita o nome de Maria. E é bem interessante porque nesse capítulo 4 aqui de Gálatas, ele vai até citar a escrava Agar, mas ele não menciona Maria. Ou seja, não existe nenhum dogma, não existe nenhuma doutrina estabelecida nem por Paulo e nem pela fé cristã sobre Maria. Isso é mais uma prova que toda essa construção teológica que fizeram de Maria, isso é extra-bíblico, né? Isso extrapola aquilo que o próprio Deus designou e estabeleceu. Outro trecho também que é digno de nota é aqui no capítulo 2, de Maria a Mariologia. Maria se autodenominava serva, mas no cristianismo de hoje em dia, várias pessoas a chamam de Virgem Imaculada, Rainha do Universo, advogada, auxiliadora e medianeira. Entre o esboço das Escrituras e essa doutrina totalmente formada de Maria, a lacuna é evidente. O que acabou levando à formação de um corpo de crenças e práticas centradas em Maria, mas além dos limites bíblicos. Então, olha que coisa bem interessante isso aqui, né? Maria, como que ela se autodenominava? Ela se autodenominava a serva do Senhor. Mas o que a religião fez dela? Né? Virgem Imaculada, ou seja, sem pecado, Rainha do Universo, advogada, auxiliadora, medianeira. Então, aqui nós vemos que
A intenção da religião aqui foi equiparar o que? Maria a Cristo. Porque quem é sem pecado? É Cristo. Quem é o rei do universo? É Cristo. Quem é advogado? É Cristo. Quem é auxiliador? Quem é mediador? É Cristo. Então, essa tentativa de equiparar Maria a Cristo, isso é um grave engano, porque a pessoa de Jesus Cristo é singular, é ímpar, é incomparável. Então, equiparar Maria a Cristo, isso é ir além do que está escrito, isso é uma extrapolação daquilo que o Senhor estabeleceu. Não há como comparar ninguém ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Cristo que é o centro, ele é o centro da fé cristã, não Maria. E para encerrar, aqui nós temos um tópico que fala dos evangelhos apócrifos. Está dizendo assim, ó, além dos livros sobre a vida de Jesus, que mais tarde se tornaram canônicos, incluídos no cânon de livros inspirados e autoritativos para a igreja, outros escritos aparecem nos primeiros séculos depois de Cristo, com o objetivo de preencher áreas onde os 4 evangelhos falaram pouco ou nada. Em vez de adicionar informações confiáveis e verdadeiras, esses evangelhos apócrifos, literalmente obscuros, elaboravam tradições que tentavam embelezar a história do evangelho às custas de sua autenticidade. Isso é especialmente verdade para as narrativas da infância de Jesus e da vida de Maria. Os evangelhos canônicos são realistas, enquanto os apócrifos dão atenção excessiva à vida de Maria. Exemplos desse gênero literário, dar atenção especial a Maria, são o Proto-Evangelho de Tiago, século II, e o Ciclo de Dormição de Maria, século II a IV. Esses livros são as primeiras monografias marianas produzidas na Igreja. Eles abundam em histórias milagrosas, focam sua atenção em detalhes insignificantes, no que diz respeito à historicidade dos evangelhos e, talvez ainda mais importante, colocam Maria no centro da história do evangelho. Isso aqui é muito importante de nós destacarmos, porque aqui nos é mostrado a origem de doutrinas estranhas à verdade do evangelho. Como, por exemplo, a doutrina da virgindade perpétua. Vem de onde? Vem do proto-evangelho de Tiago, né, que é um evangelho bem tardio, apenas do século II. Assunção de Maria, né? Aqui nós temos uma obra, né, a Dormição de Maria, do século II ao século IV. Então, doutrinas posteriores, bem posteriores, que foram decretados por papas, surgem não das escrituras, não dos evangelhos canônicos, mas de livros apócrifos. O termo apócrifo significa literalmente obscuro, né, oculto ou duvidoso. Então, o fato de ir além daquilo que está escrito, o fato de se procurar em livros apócrifos informações que os evangelhos canônicos não dão, então há uma extrapolação daquilo que Deus estabeleceu, há uma extrapolação da verdade de Deus e há margem para enganos e heresias que foram surgindo ao longo dos séculos. Mas aqui está tudo que o cristão precisa saber sobre Maria. Lendo esse livro, você vai compreender o que de fato as Escrituras dizem sobre Maria e não o que a religião a tornou, ou seja, uma pessoa totalmente estranha ao que o Evangelho realmente diz sobre ela. O livro Tudo que o Cristão Precisa Saber sobre Maria é fundamental para entendermos quem foi Maria e o que fizeram dela. Falar sobre Maria, especialmente para o público católico, é tocar num tema muito sensível, pois falar de Maria envolve emoções, sentimentos que vão muito além da razão. Mas mesmo assim, sempre que possível, nós devemos ressaltar o que é e o que não é Maria. Maria não é medianeira, Maria não é advogada, Maria não é rainha do céu, Maria não é corredentora, Maria foi a serva do Senhor, como ela mesma disse. Todos nós devemos respeitar Maria, pois foi através dela
que Jesus veio ao mundo. Por outro lado, nós não podemos ir além do que as Escrituras Sagradas dizem sobre Maria. Certamente Maria ficaria muito triste em ver as pessoas atribuírem a ela o que ela nunca foi. As referências bíblicas sobre Maria são poucas. Mas por quê? Porque ela não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados, está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Mas este é apenas o terceiro episódio de uma série de vídeos que eu estarei fazendo sobre livros acerca do catolicismo romano. Aguarde os próximos episódios. Forte abraço.